Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje faço a atualização dela. Uma atualização por mês, ao menos nós temos aqui no Clube dos Dividendos, sobre Raizen. Logo, logo vem Cosan também. Não tá fácil, eu que tenho ali puts lançadas, ou pelo menos a lançar na Cosan, porque não foi executado, mas a Raizen, pessoal, especificamente, resultado morno. Tá bem impactado aí pela sua estrutura de capital e alavancagem, como será assunto nesse vídeo. Então, o papo desse vídeo aqui, pessoal, vou trazer para vocês os destaques resumidos, na minha opinião, do que se tem que olhar para a Raizen daqui para frente, tá? E preços principalmente, porque no fim do vídeo, além da dinâmica, alavancagem, lucro e preço, a gente vai comparar o setor, olhar para São Martinho, principalmente, a Jales eu deixei de fora, mas São Martinho principalmente, que é a empresa premium do setor, e falar preço. Para onde vamos aqui na Raizen, qual foi a mínima da semana, prestando contas em relação ao último vídeo, e o que deixou para mim de muito importante uma faixa de preço aí dos 2,90 aos 2,80. Vamos especular, vamos falar um pouquinho sobre oscilação de preços para você que investe na Raizen no longo prazo. Pessoal, o disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista, CNP e técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Todo dia tem vídeo aqui comentando sobre uma ação específica. Então deixe nos comentários aí a sua ação predileta para eu fazer uma análise aqui. E também a brincadeira que eu venho fazendo e monitorando aí as carteiras, top 3, tá? Quais são as suas top 3 ações da Bolsa Brasileira? Deixe nos comentários. Bom, Raizen reverte lucro e tem prejuízo no segundo trimestre da safra 2025. Eles têm trimestres diferentes, né, na nomenclatura, por causa exclusivamente da safra plantio. A estrutura de capital e alavancagem foi levantado aqui pelo pessoal da equipe da Infomoney como principal problema, tá? Além de fatores como a monetização de créditos tributários no valor de 1,3 bi e a sazonalidade dos negócios. Bom, sazonalidade dos negócios, pessoal, um pouco de truco aqui, tá? Por quê? Porque o açúcar vai muito bem, o etanol está indo muito mal, porém a Raizen está investindo nos últimos anos mais em etanol, tá? Ela conseguiu melhorar a sua expertise, né, seu lucro operacional, né, no fator do açúcar. Melhorou. Tá? Ano passado ela não conseguiu abocanhar do jeito que a São Martinho abocanhou, talvez até por uma competência, né, específica geográfica da São Martinho. A Raizen não conseguiu acompanhar e esse ano aqui melhorou seu operacional no açúcar, tá? Olhando para esse ciclo que é consistente da commodity, assim como do etanol também vem se valorizando esse ano. Então a expectativa era de um ano muito melhor para a Raizen. E de fato está sendo melhor do que ano passado. Porém, queimadas talvez tenham dificultado, né? As crises hídricas ali também tenham dificultado a produtividade da Raizen. Sim, ela fala isso no seu resultado. O que o acionista da Raizen tem que se preocupar? Diferentemente da São Martinho, que também deteriorou nos seus fundamentos, no qualitativo ali, margem, etc., produtividade, queimadas, estiagem e tal, a São Martinho é zeradinha, né? Pelo menos no quesito circulante passivo, ali, no passivo circulante, né? Que juro, todo santo trimestre a gente tem um impacto muito forte na estrutura de capital com o pagamento de dívida, tá? A São Martinho é mais tranquilo, tá? Tem uma rolagem melhor, uma estrutura ali de capital mais redondinha, bem menor, menos complexa do que a Raizen. Esse é o benefício de ser uma empresa premium. Cada no core, bem menor, né? Sem muita diversificação e riscos já bem claros ali ao se investir. A Raizen, pessoal, tem a receita, tem segmentação geográfica, então você tem que olhar como que foi o Latam, como é que foi o Brasil, tem mobilidade, né, os postos, redes de postos, tem a parte de produção, o etanol de segunda geração saindo do forno agora, o açúcar também, geograficamente falando no Brasil também, está um pouco mais pulverizada do que São Martinho. Vou lá, não é brincadeira, né? A Raizen é muito mais difícil de se analisar do que a São Martinho. E de novo, né, foi muito mal aqui na parte de renováveis. A gente espera, eu particularmente espero, tá, que em algum momento nos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, né, mas principalmente 2,5 a 5 anos, a Raizen tem um boom, tá, do etanol, tem um boom de renováveis. Tá? É isso que eu imagino, tá, com o investimento feito no etanol de segunda geração. Então a alavancagem está arrumando para os três e o lucro não sai do lugar. Né? Mas esse não sair do lugar é melhor do que 2023. Está melhor do que 2023. 2023 foi muito ruim. 2024 já tem algumas plantas do etanol de segunda geração entrando em operação. 2025 vai ter mais. Tá? Então a gente espera que esse ramp-up, essa evolução, pessoal, comece a melhorar um pouquinho a sua estrutura de capital. Tá? Hoje, em 2,6 alavancagem, pessoal, é legal olhar a alavancagem? Sem dúvida nenhuma. Você olha ali
para um fluxo de caixa operacional apanhando em 16 bi, um capex devolvendo 12 bi, e a gente tem isso consistentemente devido à natureza da companhia. O que a gente tem que mais olhar, além da alavancagem, tá, é o que na foto, tá, faz preço. Porque o que está fazendo preço na raiz não é o filme. Tá? O filme não está muito claro, talvez, para o mercado, ou o mercado está dando de ombro. O que está fazendo preço é foto, é agora. Aumento da Selic, tá? Preocupações ali com o fiscal, tá? E a empresa pagando dívida, pagando serviço de dívida para caramba. Então vocês têm aqui uma companhia que, para girar, precisou de 13,6 bi, tá? Para ter ali essas operações não interrompidas. Um shutdown da Raizen custou 13,5 bi, tá, pessoal? Então, quando a gente vai para esses 13,5 bi que custou e ela já financiou mais 8,4, tá? Então, o fluxo de caixa de financiamento ele é intensivo, está intensivo. Eu comentei antes aqui, é que talvez as plantas de etanol de segunda geração dando uma acalmada, que eu digo terminando esse primeiro ciclo de expansão, tá? E sendo realidade, virando realidade, ou seja, entregando o EBITDA do jeito que a gente imagina, a estrutura vai melhorar. E a companhia já falou, e os guidances provam isso, tá? E os investimentos, o CAPEX vai cair, tá? Cautelas macroeconômicas também, mas para conter dívida e alavancagem. Então não tem ninguém que chia mais com juro alto do que o Met, tá? Que o CEO da Cosan. Porque dentro das investidas, pessoal, você vai ter ali a Raizen, você vai ter Rumo, você vai ter empresas que investem pra caramba, tá? Menos dividendos, mais investimentos ali. É o perfil das empresas investidas da Cosan. Então a gente precisa de um cenário macro mais favorável, tá? A gente precisa de um 2023 ali, tá? Mais favorável, e o ciclo, né? O último grande ciclo que a São Martinho surfou muito bem, a Raizen não estava preparada. E a Jalles, muito small cap, talvez tenha surfado um pouquinho, mas menos. A São Martinho é que surfou muito, tá? O problema climático da Índia, tá? E o upside do açúcar que nós tivemos ano passado. Tá? A Raizen estava, naquele momento, em um ciclo forte de investimento, alavancada mesmo com a capitalização do IPO. Então, esse ciclo, pessoal, passou. Tá? O investidor da Raizen tem que olhar um pouquinho mais para frente, tá? E, de fato, né, fazer uma aposta, ou, de repente, se você entende muito, tem uma convicção muito forte, que o etanol de segunda geração, tá, vai entregar bastante dólares para ela. Tá? Porque é uma fonte de receita dolarizada aqui, produção e exportação de mais de 80 milhões de litros de etanol celulose. Então você tem que acreditar nesse tipo de tecnologia. Ontem, e até aqui um ponto de governança positiva para o nosso país, né? Ontem, né, a Fazenda divulgou a lista das empresas mais beneficiadas aí por incentivos fiscais, renúncias, etc. Então vale a pena dar uma olhadinha. A Braskem está no topo da lista. O grupo JBS, frigoríficos aí também se posicionam muito bem. Tá? Olhar para, na minha opinião, o setor sucroalcooleiro deve receber mais incentivos caso aponte algum problema, tá, pessoal? Então, assim, risco de quebra a Raizen, né? Olhando para esse gráfico que temos preço, alavancagem subindo e lucro melhor do que o ano passado, tá? Mas ainda assim não sai do lugar, tá? Eu acho que é um setor protegido pelo rei, pela rainha, independente do partido. Por isso que eu sempre venho falando com vocês aqui, pessoal. Setor sucroalcooleiro, energia renovável, tá? Você aí na Três Tento, você aí na Raizen, na São Martinho, na própria Jalles, menorzinha ali. Essas empresas tendem a ser muito protegidas, tá? E o capital dispendiado em desenvolvimento de tecnologia, né, de biotecnologia para a cana, pessoal, deve estar nos raios, assim, nas massas. O Brasil vê uma oportunidade, como país, aí, né, de exportar energia limpa. Tá? Então não me parece ser um setor ruim, tá, para o futuro. O problema é se você espera a rentabilidade no presente. Tá? A mais preparada para entregar essa rentabilidade é a São Martinho. A Raizen ainda é potencial. Tá certo, pessoal? Então, assim, no filme, a gente deve fechar esse ano aí próximo dos 800 milhões. Tá? Isso a gente vai saber perto de março, ali, 800, 822 é a projeção dos últimos 4 trimestres. Ano passado ela fechou em 614 milhões. Então, a possibilidade grande dela aumentar em relação ao ano passado, né? Mas, assim, nem de perto igual a anos anteriores, quando ela conseguiu a passar 1 bi no ano calendário, tá? Ela tem um calendário diferente,
mas ela conseguiu em 2023, 2022 ali passar de 1 bi de lucro. A alavancagem subindo para 3 vezes preocupa, por isso que o capex deve diminuir. Tá? Agora a gente tem algumas plantas de etanol de segunda geração já prontas. Tá? Então o ciclo de financiamento é ruim, o ciclo de capex tende a melhorar, então o custo da dívida está piorando, mas pelo menos o investimento está diminuindo. Então talvez o capital de giro ali, a companhia consiga gerar um pouquinho mais do que ela precisa para girar. Basicamente isso. Tá? No comparativo, acho que essa tela aqui mostra tudo, pessoal. Então a São Martinho é a premium, tá? Seja pela localização das fazendas, pelo acesso mais rápido aos portos, a distribuição. Aqui eu não sou competente para dizer para vocês, tá? Eu vou mais para o lado da simplicidade. São Martinho é uma produtora, tá? De cana-de-açúcar. Basicamente isso, dentro da cana ela faz ali o açúcar e o etanol. Já a Raízen tem rede de postos, tem a parceria com a Shell, tem Oxo, tem lubrificante, tem a geografia argentina aqui no Brasil, América Latina aqui no Brasil. Então, assim, não é brincadeira. Além das fazendas produtoras de açúcar e agora, recentemente, as usinas de etanol de segunda geração. Então, margem líquida da Raízen, pessoal, nos últimos 24 meses, 1% foi o máximo. Já da São Martinho, 21%, 15%. Caiu novamente para 15% esse ano, mas já foi de 26%, 22%. A alavancagem das duas está piorando. O lucro das duas está piorando. Porém, o fluxo de caixa de financiamento da Raízen, ele é intenso. E foi intenso no último trimestre. Tá? Quer dizer, está intenso nos últimos 4 trimestres. Da São Martinho, não. Está equilibrado. Então, de novo, quer algo de curto prazo, tiro mais certeiro de curto prazo, ou prefere dinheiro sobre crescimento? São Martinho. São Martinho é mais equilibrada, mais madura, pés no chão, na sua alavancagem, na sua política de investimento. Você vai ter ali mais retorno no curto prazo. Tá? E talvez no longo, se os investimentos pesados da Raízen não vingarem. Como, por exemplo, o etanol de segunda geração. Então a Raízen é mais risco, mais retorno muito provavelmente. Tá? São Martinho, mais equilíbrio, equilibrado. Você está alocado num setor que você gosta, por exemplo. São Martinho hoje é a premium. Bom, feito tudo isso, pessoal, o que eu tenho agora para vocês aqui? Vou deixar um merchanzinho do MacroTrader aqui embaixo, porque ele está com o cupom na descrição. Acabei de gravar aqui a atualização 2025 do nosso treinamento MacroTrader. A Raízen sai do meu ponto de maior interesse ao longo de todo o ano, que era 2,84, 2,91, tudo abaixo ou nos próprios pontinhos. Era para mim muito, muito interessante aportar. Se você acreditasse, por exemplo, num macro favorecendo e ela entregando renováveis melhor. Não foi o caso nos renováveis, também não é o caso do macro. A gente voltou a subir Selic. Tá? Então, todo esse volumão feito aqui no primeiro tri de 2023, pessoal, tá? Ele foi vencido. E não foi fácil vencer. Os vendedores tentaram, tá? E os compradores defenderam uma vez, defenderam duas, defenderam 3, 4, 5. Tá? E aí agora nós tivemos de fato o rompimento técnico, aqui agora uma parte técnica, de análise técnica, e fomos diretos para os próximos pontos que nós tínhamos do vídeo anterior. Só vocês seguirem lá o vídeo que eu coloquei, deu ruim, da Raízen. 2,41, 2,49. Tá? Legal, pessoal. Pergunta, é um ótimo aporte para quem tem essa visão 3, 5 anos? Sem dúvida nenhuma. É um ótimo aporte aqui, tá? Minha opinião. Pessoal, eu nem acho que vale a pena fazer valuation quantitativo, múltiplo, preço, lucro e tal, porque vai mudar muito isso. Tá? Então, mais o preço ali. É desconto, sim. É desconto, sim. Qual que é o próximo desconto para você dinamizar, se você é otimista com a Raízen para o médio prazo? 1,94, 1,77. Então, eu trabalho com 2,49 para baixo como desconto nesse quarto tri, depois da frustração do meu principal ponto do ano, que era 2,84, 2,91. Mas eu nem consigo culpar a Raízen especificamente, ou os investidores, especuladores ali. Eu já tenho ali a expectativa de um macro ruim de uma empresa alavancada. O mesmo vale para a Simpar, por exemplo, que é uma baita empresa, mas é alavancada. Tá? E tantas outras nós temos hoje, tá? com sensibilidade muito maior a esse aumento de juros atual. Então, 284, 291, pessoal, é preço teto. Tá? Tudo abaixo ali, você tem o desconto. Os pontos específicos, 241, 249, está no preço. Então, seria um aporte ali entre 80% e 100%, se eu fosse investidor da Raízen, e deixaria 20%, 10%, tá? Para 1,94, 1,73. Tá? Porque eu não acho que a velocidade para atingir o 1,94, 1,77, perdão, pessoal, ela será rápida. Então, talvez só lá em março a gente chegue, se o mercado continuar ruim. Tá? É evitar
comprar acima do 284, 291, se possível também do VWAP. Tá? O alvo sempre vai ser, pessoal, o IPO que foi em 7,40. Tá? Só para vocês terem uma noção de expectativa. Mas estou de olho na Raizen via Cosan. Cosan é onde eu faço os meus lançamentos de opções. Tenho lá a put cadastrada, não sei nem se executou. Tá? Falo com vocês no feriadão dia 20. Mas a Cosan também está derretendo. Toda empresa que tem uma alavancagem um pouquinho mais escapada, e principalmente, pessoal, não é só a alavancagem, é a necessidade. Você viu o capital de giro ali da Raizen? É pancada. Cada trimestre, se ela não fatura 13, 15 bi, ela tem que se financiar, não tem jeito. Tá? E esse financiamento de curto prazo é CDI, né? Curva de juros, e está nas alturas, 13, 14, o mercado está pedindo 14,25 a depender. Então, assim, não é brincadeira, né? Não está fácil ser empresário com esse cenário atual. E empresário que não precisa de crédito, tá tranquilo. O empresário que precisa de crédito de curto prazo, circulante ali, tá? As operações estão apertadinhas. Beleza, pessoal? Feito isso, a parte final é do Macro Trader. Mais uma vez, o merchan fica para o final. Obrigado aos que já fizeram investimento, estão patrocinando aqui o Clube dos Dividendos. Tem esse cupom OPções com um desconto de 2 dígitos para vocês no Macro, tá? Acesso é vitalício e todas as atualizações, pessoal, serão gratuitas, sempre serão gratuitas. Esse ano aqui tem uma coisa diferente. Um dos módulos é o meu jornal de operações, onde ontem, por exemplo, postei da B3, possibilidade de eu vender put, postei também da Engie, enfim, já estou fazendo um jornal da Bova, tá? Já estou fazendo um jornalzinho de operações para vocês saírem do zero, da inércia, caso queiram, por exemplo, operacionalizar suas ideias em opções. Tchau, tchau, pessoal.